Oi, boa noite. Mais uma vez aqui começando um dos nossos cultos de quarta-feira, culto de adoração, de oração, de louvor, de estudo bíblico. Hoje é dia 30 de agosto, última quarta-feira do mês de agosto. Estamos também encerrando oficialmente o mês de missões e hoje o pastor Alex ainda vai nos falar mais um pouquinho sobre esse tema de Missões Rio daqui a pouco. Por enquanto, nós vamos ler um texto bíblico e cantar sobre o castelo forte que é o nosso Deus, o Deus a quem louvamos e a quem servimos. Vamos começar pela leitura bíblica? Então leia aí comigo, tá bom? Tenho posto o Senhor continuamente diante de mim, porquanto Ele está à minha mão direita, não serei abalado. Perto está o Senhor de todos os que o invocam, de todos os que o invocam em verdade. Mas para mim, bom é aproximar-me de Deus. Ponho a minha confiança no Senhor Deus para anunciar todas as suas obras. Todavia, estou sempre contigo. Tu me seguras a mão direita. Como o servo anseia pelas correntes das águas, assim a minha alma anseia por ti, ó Deus. A minha alma tem sede de Deus, do Deus vivo. Quando entrarei e verei a face de Deus? Cheguemo-nos com verdadeiro coração, em inteira certeza de fé, tendo o coração purificado da má consciência e o corpo lavado com água limpa. Agora a gente vai cantar. Com certeza você conhece esse hino maravilhoso, Castelo Forte é o nosso Deus, escudo e boa espada. E ele completa direitinho tudo que nós acabamos de ler nesses textos maravilhosos que nós lemos aqui. Então, vai pensando no texto que nós lemos, completa com a letra do hino e aproveita para louvar ao nosso Deus por tudo que ele representa para nós. Castelo Forte. Com
Olá, meu irmão, olá, minha irmã. Saúde a todos com a graça e a paz do nosso Senhor Jesus Cristo, amém? Bom, como os irmãos sabem, nós trabalhamos durante todo o mês de agosto e hoje estamos encerrando a nossa campanha de Missões Rio, com o nosso tema que é uma igreja para a cidade, luz para o Rio de Janeiro. Se você ainda não teve a oportunidade de entregar a sua oferta, você ainda tem até o final do mês. Não deixe de contribuir. Como eu gosto de dizer, o Rio de Janeiro é a nossa cidade, mas também é a nossa casa. Então, quando falamos sobre missão e missão no Rio de Janeiro, estamos falando sobre o meu lar, sobre o seu lar. Talvez você que me escuta aí pela TV, pelo celular ou pelo computador, não tenha me ouvido falar sobre isso. Mas é importante entendermos e falarmos sobre como a nossa cidade precisa ser impactada, né? Precisa ser iluminada pela nossa igreja, pela Igreja de Cristo Jesus. E o tema e o texto que nós vamos usar é o texto da nossa divisa. É um texto muito conhecido, nós lemos ele diversas vezes durante a nossa campanha, que se encontra lá em Mateus, capítulo 5, do verso 13 até o verso 16, que vai estar dizendo o seguinte: vocês são a luz do mundo. Não se pode esconder uma cidade destruída sobre um monte. E também ninguém acende uma candeia e a coloca debaixo de uma vasilha. Pelo contrário, coloca no lugar apropriado e assim ilumina todos os que estão na casa. Assim brilha a luz de vocês diante dos homens, para que vejam as suas boas obras e glorifiquem ao Pai de vocês que está nos céus. Nós sabemos, irmãos, e entendemos que esse tema ele é muito fundamental para nós. Durante os nossos cultos de oração do mês de agosto, durante os cultos de oração da nossa campanha, nós tivemos a oportunidade de ouvir sobre diversos projetos missionários que têm acontecido na nossa cidade. Nós tivemos a oportunidade de entender e compreender muito do que o Senhor tem feito através dos seus missionários aqui na cidade. E todos esses projetos e todos esses trabalhos são fundamentais para o reino de Deus. Todos esses projetos e tudo que tem sido feito pelos nossos missionários é a obra do reino de Deus sendo pregada aqui na nossa cidade, aqui na nossa casa, que é o Rio de Janeiro. Só que a mensagem de hoje, a intenção dessa conversa hoje, é trazer algo muito mais próximo para mim e para você, dentro da ideia do que eu e você temos feito como missionários também aqui na cidade. Porque, desculpa se eu estou te tirando de alguma zona de conforto, mas você também é um missionário de Jesus aqui na nossa cidade. Você também é a igreja que precisa ser luz para a cidade. É a igreja que também precisa iluminar o Rio de Janeiro. E aí, entre os dois pontos que a gente vai conversar nesse momento, entre os dois pontos que eu pensei em trocarmos aqui e conversarmos aqui, o primeiro deles é por que ser uma luz para a cidade? Porque eu e você precisamos iluminar a cidade, porque eu e você precisamos iluminar aqueles que estão ao nosso redor. E eu fui fazer algumas pesquisas sobre a nossa cidade e eu acho muito interessante que o Rio de Janeiro, no ano de 2015, num censo de acordo com o jornal, diz que somos cerca de 34.413 evangélicos na cidade. Esse é um número muito considerável, né? Mas um número muito mais considerável é que no ano de 2023, que possivelmente esse número de 34.413 evangélicos subiu de forma estratosférica, nós ainda tivemos um número de 768 mortes por violência no primeiro bimestre de 2023. Então, vou fazer uma pequena comparação aqui. No censo de todo o ano de 2015, nós já éramos quase 34.500 evangélicos na cidade do Rio de Janeiro. Possivelmente hoje chegamos a um número muito maior do que isso. E nós tivemos no nosso primeiro bimestre, nos 2 primeiros meses da nossa cidade, quase 800 pessoas sendo assassinadas por conta da violência. E quando nós falamos sobre o estado do Rio de Janeiro, quando nós falamos sobre a cidade do Rio de Janeiro,
e a situação que a cidade do Rio de Janeiro se encontra nesse momento, falar sobre violência é só a ponta do iceberg. Falar sobre violência é só a cereja do bolo. É só a parte principal ou a parte mais alta dos problemas que nós temos na nossa cidade. Quando nós pensamos sobre a corrupção, quando nós pensamos sobre toda a situação da nossa cidade, todo o descaso que a nossa cidade se encontra, todo o cenário que o Rio de Janeiro se encontra, uma cidade criada por Jesus, uma cidade que tem tantos atributos naturais tão belos, nós entendemos que nós temos uma missão e que eu e você precisamos fazer parte da transformação do Rio de Janeiro. Os números são assustadores, por quê? Porque nós, como cristãos, estamos crescendo, mas os números da violência também têm crescido. E isso não faz sentido dentro do Evangelho do Senhor. Então eu e você precisamos fazer o nosso papel, nós precisamos ser a luz para a cidade. E aí talvez você se indague e diga que isso não tem a ver com você, pois isso, afinal de contas, tem a ver com questões de segurança pública, com questões que são entregues aos nossos governantes. Mas eu acho muito interessante que o apóstolo Paulo, lá no primeiro capítulo dele, a Carta aos Romanos, uma cidade também que era central no mundo de Paulo, na época onde ele viveu, lá no verso 16 e 17, ele vai dizer o seguinte: o poder do Evangelho de transformação não me envergonha do Evangelho, porque é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê, primeiro do judeu, depois do grego, porque o Evangelho é revelada a justiça de Deus, uma justiça que do princípio ao fim é pela fé, e como está escrito, o justo viverá pela fé. Eu acho muito interessante que quando Paulo fala sobre o poder de Deus, ou sobre o poder do Evangelho, que é o poder que transforma a vida, é justamente sobre isso que nós estamos falando aqui. É justamente sobre isso que eu e você precisamos enfatizar e viver. Justamente sobre isso que eu e você precisamos colaborar, porque eu e você somos a luz do Senhor para iluminar essa cidade. Eu e você somos a Igreja de Cristo que pode transformar o Rio de Janeiro. Então, se eu e você não nos mobilizarmos para isso, se eu e você não tentarmos entender isso, nós não estamos fazendo parte da ação de Deus no meio da nossa cidade. Nós precisamos ser essa pequena lamparina, ou precisamos ser uma grande lamparina em meio às trevas. Não existe, irmãos, e eu repito, não existe escuridão que resista à luz comum. Quem dirá a luz de Cristo? Então, o poder de Deus, que é o Evangelho para a transformação do homem, esse poder que foi entregue a nós por Jesus, precisa ser utilizado para gerar vida em nossa cidade. E aí o nosso segundo ponto, que é fundamental, é que como nós podemos ser a luz de Cristo aqui na cidade, ou como nós podemos ser a luz de Deus na cidade. Eu entendo que cada um de nós tem a sua individualidade. Cada um de nós foi criado por Deus conforme a sua imagem e semelhança, mas também dentro das nossas próprias diferenças. Dentro de todas as habilidades, de tudo aquilo que Ele nos concede, de tudo aquilo que Ele nos possibilita. E aí existe um outro texto também no livro de Romanos, só que dessa vez o capítulo 12, o verso 6 ao verso 8, que vai dizer o seguinte: temos diferentes dons, de acordo com a graça que nos foi dada. Se alguém tem o dom de profetizar, use-o na proporção da sua fé. Se o seu dom é servir, sirva. Se é ensinar, ensine. Se é dar ânimo, que assim faça. Se é contribuir, que contribua generosamente. Se é exercer liderança, que a exerça com zelo. Se é mostrar misericórdia, que a faça com alegria. Irmãos, eu e você precisamos entender o nosso chamado diante do Senhor Jesus. Eu e você precisamos buscar
intensificação do nosso chamado e dos nossos talentos diante do Senhor. O Senhor nos chamou e o seu Santo Espírito nos concede dons e talentos para que eu e você possamos servir ao Senhor na obra e no reino dele. Irmãos, entendam, e eu sempre falo sobre isso, o pastor Marcos também sempre enfatiza sobre esse tema, que é fundamental para mim e para você, é que o Senhor não chamou somente os nossos missionários para estarem atuando nos campos, Ele não chamou somente a liderança da nossa igreja para estar atuando dentro da nossa igreja. Ele chama você para atuar aonde você está, aonde você se encontra. E aí talvez você se diga, ou se indague, ou me indague com a seguinte fala: pastor, eu não tenho dom de fala, eu não tenho talento de evangelismo, eu não tenho nada do gênero, eu não sei cantar, eu não sei tocar, eu não sei pregar. Meu irmão, o Santo Espírito do Senhor Jesus habita dentro de você. O Santo Espírito de Deus, aquele que é o nosso consolador, aquele que é o nosso ajudador, habita dentro de você. E é Ele que nos concede dons e talentos para exercer a função de propagar o Evangelho do Senhor. É Ele que nos concede a possibilidade de servir ao Senhor aonde estamos colocados. Nosso pastor dá muita ênfase sobre isso, e eu também gosto muito dessa linha teológica, quando nós entendemos que talvez o seu dom e o seu talento seja exatamente onde você está, seja a sua profissão. Se você é um engenheiro, que você possa atuar com a engenharia de forma que o brilho do Senhor possa se revelar através da sua vida. Se você é cozinheira, faça o alimento para quem você cozinha de forma tão incrível que eles possam ver o amor do Senhor nas suas ações. Que eu e você possamos brilhar na nossa cidade com os nossos dons e talentos concedidos pelo Senhor. É importante entender, irmãos, que se nós vamos pregar ou se nós vamos revelar o amor de Cristo, nós precisamos brilhar em meio às trevas. E a nossa cidade, infelizmente, se encontra em meio às trevas. Mas, como eu disse, não existem trevas fortes o suficiente para resistir à luz do Senhor Jesus. Não existem trevas fortes o suficientes para resistir a você, se você decidir transmitir a luz que o Senhor tem para transmitir no meio das trevas. Eu e você podemos ser a resposta a todas as dores que aqueles que estão no meio da nossa cidade se encontram. Eu e você precisamos ser uma luz para essa cidade. Eu e você precisamos, como igreja do Senhor, ser a igreja para essa cidade, ser a luz para o Rio. Que o Senhor nos abençoe. Gente sedenta, sofrendo carente, clamando por paz. Quem levará a semente do amor que transforma, renova e refaz? Há consolo pra quem chora, há alívio para a dor, misericórdia, esperança, um novo tempo começou. Somos sal da terra, a luz da cidade, a voz que prepara o caminho de Deus. Como ouvirão, como crerão, eis-me aqui, minha missão vou cumprir. Somos chamados para levar o amor de sua luz brilhar através de nós, e todos saberão que Tu és Senhor. Eis-me aqui, usa-me.
a voz que prepara o caminho de Deus. Como ouvirão, como crerão? Eis-me aqui, minha missão vou cumprir. Somos chamados para levar o amor de Deus, sua luz brilhar através de nós, e todos saberão que tu és Senhor. Eis-me aqui, usa-me. Castelo forte é o nosso Deus, escudo e boa espada. Queridos irmãos, saúde e paz. Mais uma vez, sejam muito bem-vindos para este culto do meio da semana, esse culto doméstico, esse momento de adoração. E louvado seja Deus pelos servos do Senhor que no passado, na história da igreja no mundo, dedicaram suas vidas para que o Evangelho de Jesus chegasse até nós. Os primeiros discípulos, os primeiros apóstolos, a igreja primitiva, e essa igreja vai crescendo, vai tomando forma. E esse hino tão lindo que nós batistas, nós protestantes, gostamos tanto, retrata um tempo muito importante na história da igreja, quando Martinho Lutero e tantos outros líderes, pastores, professores, mestres, tiveram cada vez mais a revelação do Senhor na sua palavra e entenderam que a salvação ela é pela graça do Senhor e que diante da nossa vida, Deus sempre será o nosso castelo forte. Nós sempre estaremos protegidos pelo Senhor. O escudo sempre nos protegerá dos dardos inflamáveis do maligno. A boa espada, que é a palavra, nos dará condições de sempre lutarmos pela verdade, pela justiça, sabendo que em todo tempo Deus está conosco. Louvado seja o nome do Senhor. Quando nós pensamos nas coisas de Deus, quando nós relembramos dos feitos de Deus em nossas vidas, ficamos alegres, ficamos renovados, confortados. E diante das promessas da sua palavra, você pode aí ouvir a Rose lendo a palavra do Senhor nesse texto de Salmos, e no final ele fala assim: coração purificado da má consciência. Queridos irmãos, o sangue de Jesus nos purifica de todo mal. Ele faz alusão aqui ao coração como sendo lugar metafórico das nossas emoções, e que quando nós estamos em Deus, quando todos nós somos chamados para sermos salvos, regenerados por Ele, essa má consciência saiu da nossa vida. Temos uma boa consciência, uma consciência limpa, porque vivemos na verdade. Mas o salmista, ainda antes de Jesus vir, ainda antes do Espírito Santo iniciar a era da igreja, ele falava da importância de nos aproximarmos do Senhor com uma fé inteira, esse coração purificado e um corpo lavado com água limpa. Como é bom quando depois de um dia de tarefas, de agendas, nós chegamos em casa e tomamos um banho. Para você que gosta de um banho quentinho, para você que gosta de um banho mais gelado, mais frio, aquela água que cai sobre o nosso corpo, tira a sujeira, tira a poeira, tira a gordura da nossa pele, faz com que os nossos cabelos fiquem limpos e ficamos renovados, refrescados. E assim é o Senhor em nós. Nossos corpos foram lavados por Deus. Fomos lavados e remidos por Jesus. E como é bom saber que a gente pode andar com Ele todo dia, mas melhor de bom
é saber que Ele quer andar com a gente, é saber que Ele veio em nossa direção. Eu queria deixar essa palavra no seu coração, nesta quarta-feira, última quarta-feira do mês de agosto. Estamos iniciando um novo mês, e que, se você ainda não anda com Jesus, aguarde ansiosamente pela fé o dia desse encontro. Busque a Deus, porque é muito bom andar com Jesus. A gente paga o preço que for necessário, mas andamos no Evangelho, pregamos a palavra, vivemos o reino, proclamamos o reino, e assim seguimos em frente um dia de cada vez. Amém? Vocês puderam então adorar o Senhor, vocês puderam ouvir o pastor Alex com uma reflexão missionária. Encerramos a campanha de missões. Se porventura você ainda não ofertou, você pode fazer agora, vai aparecer aí o Pix da nossa igreja. E em parceria com a Convenção Batista Carioca, vamos cuidando dos projetos da nossa cidade, que são desafiadores. Projeto com moradores de rua, pessoas em situação de risco, jovens que estão em instituições sociais, dependentes químicos, idosos, capelania prisional, capelania hospitalar, plantação de igrejas. Então, graças ao Senhor, temos muitos desafios. E a sua oferta, não importa o valor que seja, é sempre um gesto de gratidão e um gesto de missão, que estamos juntos nesse processo. Louvado seja, irmãos, o nome do nosso Deus. Então, nesse momento nós agradecemos a Deus por tudo. Se você não fez ainda hoje, faça ao terminar esse vídeo. Agradeça a Deus pelas bênçãos. E a missão que nós temos como igreja é sermos luz. Onde nós, como luz, chegamos, as trevas se dissipam. As trevas fogem, as trevas vão embora. Parece que às vezes as trevas são muito densas e a nossa luz parece tão fraquinha, tão pequena. Mas luz será sempre luz e trevas serão sempre trevas. E como nós somos a luz do mundo, nós sempre iluminaremos todos os lugares que o Senhor nos levar. Amém? Se Deus permitir, estaremos juntos no próximo domingo, na Escola Bíblica Dominical, e também no culto às 10 horas, celebrando a ressurreição, celebrando a ceia do Senhor. E nesse culto falaremos sobre a eternidade, falaremos sobre o céu, falaremos sobre a nossa peregrinação, falaremos sobre a Nova Jerusalém, falaremos de esperança. Diante de tantas lutas à nossa volta, nós nunca podemos esquecer que Jesus veio à terra para nos salvar do pecado e nos levar para morar com Ele na eternidade. Amém? Fique com essa palavra de esperança durante toda essa semana que temos pela frente. E se Deus permitir, estaremos juntos. Um grande abraço, fique na paz e até lá.